Olá, meus alunos, tudo bem? A aula agora vai ser para o terceiro ano do ensino médio de Biologia, tá? Até o outro bimestre, o primeiro bimestre, nós vimos sobre os animais. Então, vocês fizeram alguns trabalhos, né? Coisas todas envolvendo os animais. A partir de agora, nós vamos ver também as plantas. Também são seres vivos, né? E elas também têm particularidades, têm coisas diferentes, tá bom? Então vamos lá? Bom, a atividade de vocês que está na apostila, tá? Ela consiste no seguinte, tá? Além das diversidades dos seres vivos, dos animais, nós também temos a diversidade das plantas, tá? E cada grupo de plantas, né, só que é bem menor, né, do que o dos animais, tem características, né, semelhantes, parecidas, e como elas são mais semelhantes, né, características gerais, né, mais semelhantes, elas estão divididas em grupos menores, né, então não tem vários grupos como os filos do reino animal, tá? Mas ela tem um grupo um pouquinho menor, tá bom? Na atividade de vocês, vai aparecer o seguinte, deixa eu puxar aqui. Na atividade de vocês vai aparecer essas plantinhas aí, tá bom? Então, eu tenho aí o musgo, tá? O que é o musgo? É aquela, vamos dizer assim, quando tem uma pedra, um, uma parede, né? Um muro do quintal, ou um determinado lugar que molha muito, que tem muita água, então fica aquela camadinha, parece um veludo verde, verde escuro, e que se a gente colocar o pé ali, a gente escorrega, né? Por quê? Porque eu tenho plantinhas pequenininhas, ela tem estruturas pequenas, né? Mas elas estão ali, né? E por que escorrega? Porque normalmente elas ficam num lugar mais úmido. Então, se ela está mais úmida, ali está molhado e ela fica um pouco escorregadia. Então, se você, por exemplo, está com um solado muito liso ou descalço, quando você pisa ali, aquelas plantinhas, você esmaga as plantinhas e elas acabam fazendo com que você escorregue, tá? Então, esses aí são os musgos. Samambaia são aquelas plantas lindas que a mamãe, né, costuma deixar no quintal, na varanda, na sala, enfeitando a casa, né? Elas não dão flores, mas elas são uma folhagem muito bonita, tá? Depois temos aí a Vitória Régia, né, uma planta aquática, não é porque eu tenho água que eu não vou ter planta nela, tá? Eu tenho plantas sim, tá bom? Um detalhe que não entra no reino plantae, tá? São as algas. As algas elas não têm uma estrutura celular como as plantas, tá bom? Mas elas também fazem a fotossíntese também e ficam dentro da água, né? Aí nós temos plantas aquáticas, né, que ficam do lado de fora, no caso dessa, tá bom? Depois eu tenho a do pêssego, né, que é os nossos pés de fruta, vem do pêssego, da laranja, da manga, de todos. Tá? A dioneia é a planta carnívora. Nós temos vários tipos de planta carnívora. Você pode ter até, principalmente a turma do perequê, tem planta carnívora em casa e não sabe que é planta carnívora. Tá? Por quê? Porque eu associo a planta carnívora só com aquela boquinha, né? Aquela que vai ficar assim, quando o bichinho vai entrar aqui, ela, pum, fecha, né? Então, eu associo com a planta carnívora seja somente essa. Não, eu tenho uma planta carnívora que tem um copinho. Então, o que acontece ali dentro, né? Ela cria um líquido, né? Que atrai o inseto. Quando o inseto entra ali, ele escorrega naquele líquido e fica preso ali dentro, tá? E eu também tenho aquelas que têm vários tentáculozinhos, parece é, aquele bolachão da praia, lembra quando a gente vira assim e vê aqueles tentáculozinhos assim andando? Então, fica com aqueles tentáculos na pontinha, ela cria uma bolinha.
também com essa mesma substância que atrai o bichinho. Quando o bichinho encosta ali, ele fica grudado e ali ela vai tirar o nutriente do bichinho, tá? Por que que ela tira o nutriente, planta carnívora? Porque ela tira nutriente de um outro animal, porque normalmente elas são de solos pobres, não tem nutriente no solo, e ela precisa tirar esse nutriente de algum lugar. Então ela tira esse nutriente de onde? Dos outros animais, tá? Bom, pinheiro, né, que é uma árvore enorme, né, de porte muito grande. Depois nós temos aí no caso, né, uma flor, tá? Mas aí pode ser qualquer outro tipo de planta, né, que dê flor, orquídea, violeta, azaleia, roseira e assim por diante, tá? E mais outros tipos, né, de planta também. A araucária também é de porte grande igual ao pinheiro, e a alga, tá? A alga foi o que eu já falei lá na frente, né, junto com a outra plantinha. Ela também é uma planta, ela vai ficar dentro da água. Ela só não vai entrar na mesma classificação do reino vegetal, tá? Bom, então vamos lá. Nossa atividade. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão ter que responder algumas questões relacionadas àquelas imagens que tem ali. Essas duas atividades, elas estão na apostila de vocês, tá? Só que na apostila 2, eu acho que foi enviado junto com o material, mas se não foi, não tem problema que eu vou estar colocando essas duas imagens na atividade de vocês, tá bom? Bom, o que vocês vão responder aí? Como você se sente em relação a ver as imagens apresentadas? Elas são comuns? Quais dessas aí tem perto de você? Você já viu, você tem contato, encontra-se ali por perto da sua casa, tá? Ou não tenho essa, mas eu tenho tal planta que eu tenho aqui do lado, que é no meu convívio normal, tá? Como são os grupos de seres vivos que apresentam no vídeo, tá? Então, aí né, nessa atividade tem um link, tá, do YouTube. Eu vou estar pegando esse link também colocando no Classroom para vocês conseguirem visualizar esse vídeo, tá? Já que eu não sei, né, se todos conseguiram pegar a apostila ou não, tá bom? Então vocês vão estar olhando o vídeo e vão colocar lá, referente ao vídeo, o que vocês viram, tá? Quais são os grupos dos seres vivos que estão lá, tá bom? São apresentadas cenas que demonstram alguma relação entre os seres vivos entre si e deles com o ambiente. Então, esses seres vivos, eles estão se relacionando entre eles. Isso é uma matéria do primeiro ano. E praticamente todos os alunos meus do terceiro ano, né, da noite, foram meus alunos no primeiro, né? Com exceção de alguns que era de manhã e eu só tinha período da noite, tá? E eu lá no primeiro ano eu falei muito, nós fizemos até atividade sobre a relação entre os seres vivos. Quem não lembra, volta lá na minha página do YouTube e já está lá o vídeo das interações entre os seres vivos para vocês relembrarem a atividade que vocês fizeram lá atrás, tá? Então já está essa atividade do primeiro ano, dá uma olhadinha lá, né? Vê o vídeo novamente, que vocês vão relembrar essas relações entre os seres vivos. E depois, qual é a relação entre elas e o ambiente que ela está. Indique elementos no vídeo que demonstrem aspectos relacionados à reprodução e comente. Então, vocês vão prestar atenção na reprodução desses seres vivos e vão estar comentando sobre essa reprodução, tá bom? As plantas, gente, elas podem se reproduzir de algumas maneiras diferentes, tá? Então, assim, a reprodução dos animais, eles precisam, normalmente, né, sexo feminino e do sexo masculino, que vão se cruzar para ter, né, os filhinhos, ok? A planta também, ela vai ter o que? Ela também vai ter a parte feminina e a parte masculina dela. O que é a parte feminina dela? A parte feminina dela é a que está presa nela, né, na parte que vai da flor para o cabinho,
e ela é bem murchinha, ela é bem fechadinha assim. E a parte masculina é o pólen, aquele amarelinho que fica em cima. Eu preciso do bichinho para quê? Eu preciso do bichinho para mexer no pólen, encostar no pseudo ali na partezinha da planta, e o pólen vai entrando, e aí, onde você vê que a planta está perto do caule gordinha, essa parte gordinha que aqui dentro está cheio de sementinhas, tá? Ou eu também posso também fazer por brotamento. Como brotamento? Eu posso pegar um galho, né, deixar na água, dependendo da planta, fazer com que ela crie raiz. Eu não precisei de semente, mas eu fiz a partir de um galho, ou brotou um galinho ali do lado, e aquele galinho, se eu tirar ele e plantar ele, eu brotei mais uma plantinha ali, tá? Bom, como as plantas são representadas no vídeo? Reflita e descreva o que você observou, tá? Nós não estamos tendo muito contato, né, assim, tete a tete, né, com os outros amigos, mas vocês estão bem parceiros num grupo de vocês, tá? Do WhatsApp. Então vocês podem ali também trocar algumas figurinhas, um ajudar o outro, e aí vocês vão comentar aí a atividade de vocês, ok? Bom, segunda etapa da atividade, tá? Com base nessas plantinhas que estão aí, tá bom? Vocês também vão responder essas perguntas que tem aqui embaixo, tá? Qual a diferença morfológica que vocês puderam observar entre as espécies apresentadas nas imagens? Agora, essas 4 perguntas são relacionadas a essas imagens. O que é diferença morfológica? Diferença visual, o que eu estou conseguindo ver, tá? Por exemplo, eu vou ver aqui minha garrafinha de água, tá bom? O que eu estou conseguindo ver nela? Eu consigo ver o formato, eu consigo ver o tamanho, eu consigo ver a cor dela, qual é a estrutura dela, se ela é firme, se ela não é, tá? Então, a estrutura morfológica, quando vocês olhem, vocês acham, olhando para essa planta, e o que vocês conhecem, como que são elas, tá bom? Considerando os aspectos evolutivos, como vocês agrupam esses exemplares? Aí vocês vão agrupar elas, são 4 grupos, tá bom? E vocês vão estar agrupando elas. Eu vou estar deixando separados os grupos, tá? Na atividade, e vocês só vão encaixando em que grupo que de que grupo que elas participam. E também vou me colocar também as características principais de cada grupo, tá bom? As algas, como a uva, por exemplo, né, que é um caso dessa alga que está ali. Pertence ao mesmo grupo de plantas? Já deu spoiler, né? Eu já falei, né? Acabei de falar, né, alguma coisa sobre ela, né? Mas tudo bem. Então, revê aí que eu falei sobre ela, o porquê que ela não fica no reino plantário, tá? É possível identificar as diferenças nos ambientes em que elas vão estar? Então, todas estão no mesmo ambiente, no mesmo local, com a mesma estrutura, ou são estruturas diferentes, tá bom? Eu não estou mais colocando as atividades como formulário, porque às vezes vocês precisam fazer alguma coisa e anexar, e alguns alunos estão com dificuldade, né, que alguns celulares acabam não conseguindo anexar essas atividades. Então, eu estou deixando agora, né, como Word, vocês podem baixar o Word, escrever ali mesmo e me mandar, ou coloca no caderno, envia também no Classroom, tá? E qualquer dúvida, vocês já sabem como me encontrar, já tem meu contato direto, tá bom? Dúvidas em relação à interação entre os seres vivos, né, como eles interagem entre si, pode também voltar nos vídeos da série anterior, tá? Que vocês vão estar conseguindo ter uma noçãozinha básica, tá bom? E os que não lembram também da fotossíntese, tá? Por gentileza, também verifiquem também essa atividade, porque a fotossíntese vai ser muito útil daqui para frente, ok? Beijo, minhas crianças, até mais.